Bom, hoje a gente vai falar sobre experiência de trabalho, como você pode chegar lá no mercado internacional, nas empresas do exterior e conseguir chamar a atenção de empresas no exterior, mesmo não tendo experiência de trabalho aqui no Brasil. O Pedro perguntou se tem inglês fluente há quase 2 anos como estagiário na área. Acho que já dá para achar vaga fora. Pedrão, se você já tem a conversação, se você consegue conversar e consegue trocar uma comunicação, não tem muita coisa que te impede, tá? Algumas vagas vão pedir alguns requisitos a mais, outras alguns requisitos a menos, e aí cabe a você correr um pouquinho atrás só para estudar um detalhe ou outro que vai faltar na vaga, mas eu acho que se você já cobre 70% dos requisitos aí, pelo menos 60, 70, e consegue principalmente se comunicar em inglês, vale muito a pena tentar. Se você não está tentando agora, acho que você está perdendo tempo. Então, principalmente, vamos entrar no assunto aqui, senão eu vou começar a falar, a gente vai começar a conversar sobre isso e eu vou passar a noite inteira aqui com vocês conversando. Então, quando a gente fala sobre experiência fora do país, fala sobre oportunidade de trabalho, a gente tem que ter em mente que o mercado de trabalho, ele é um só, seja ele aqui no Brasil ou seja ele fora. Opa, dei uma esbarrada aqui no pé. Mas o mercado de trabalho ele é um só e ele funciona de um jeito só. Então, mesmo quando a gente fala de empresas internacionais que dão muito mais vantagem pra gente, seja por causa do horário flexível, seja por causa dos benefícios, das vantagens que a gente tem trabalhando para uma empresa que está com uma moeda muito mais valorizada do que a nossa, a gente fala de um mercado de trabalho, a gente fala sobre empresas, a gente fala sobre contratações e a gente fala principalmente sobre por que empresas contratam as pessoas. Então, quando a gente olha para o mercado, olha para uma empresa, por que principalmente uma empresa ela vai contratar você para você trabalhar nela, seja aqui no Brasil, seja fora? Por dois motivos. A primeira tem muitas empresas que elas engajam por como que eu posso dizer, mas por relevância social. Então muita empresa ela não gera lucro, mas tem relevância social e aí ela busca aumentar cada vez mais essa relevância para lá na frente ela gerar lucro. Então, por exemplo, o Nubank, vamos botar aí na conta, na prática aí, o Nubank muita gente usa o roxinho, muita gente usa o Nubank para guardar dinheiro e por causa dos rendimentos a mais, por ser uma conta gratuita e um banco digital, o Nubank por muito tempo ele não deu lucro. Eu não sei se até hoje ele não dá lucro, mas por muito tempo ele ficou no empate. Então ele conseguiu alcançar uma relevância social muito boa para aí sim começar a distribuir mais coisas e gerar lucro. Todo o dinheiro que vinha dele voltava a ser reinvestido na empresa. Ele alcançou uma relevância social muito grande e agora ele pode gerar lucro sem problema nenhum. Nesse meu tempo, ele conseguiu contratar muita gente. A equipe do Nubank é gigante. Mas, se você for olhar, os empregados que estão na Nubank, todo mundo, todo o time da Nubank, faz parte de um lucro muito grande. Então, cada funcionário lá, ele retorna muito mais do que ele está recebendo para ele. Então, se eu recebo R$ 2.000, por exemplo, de salário, eu tenho que ser capaz de converter aquilo para a empresa ou mais. Então, eu tenho que voltar para a empresa R$ 2.000 ou mais pela minha contratação. Ou então o time ele tem que ter um gasto relevante, porque você contratar 5, 6, 10, 15 pessoas, ele tem um gasto muito alto. Esse time ele tem que voltar um lucro muito grande para a empresa. Seja você considerando um indivíduo, uma pessoa especificamente contratada ou um time inteiro. Ele tem que voltar mais dinheiro do que você está investindo nele, senão a empresa vai acabar perdendo dinheiro. E como que isso aplica a gente? Aí você me pergunta, poxa, mas o que isso tem a ver com eu não ter experiência? Eu não tenho experiência, então provavelmente eu não vou conseguir retornar para a empresa aquilo que ela está esperando e ela está querendo investir em mim. Mas aí que está. Você não ter experiência não significa que você não tem experiência no mercado de trabalho. Você falar que não tem experiência significa você falar que você nunca lidou com aquela tecnologia, você nunca viu e você quer aprender, quer uma oportunidade para ter o primeiro contato. E aí você me fala a segunda coisa assim, poxa Lucas, mas eu já estudei, eu estudo, eu já fiz projeto, eu fiz esse projetinho aqui que eu usei essa tecnologia, eu fiz esse outro projetinho aqui que eu usei outra tecnologia, e aí eu tenho projetos pessoais, eu tenho no meu portfólio,
mas eu só nunca trabalhei numa empresa. Então eu te falo que não é que você não tem experiência, você tem experiência. Você só não tem experiência de carteira de trabalho. A diferença é que as duas contam. Então seja você tendo experiência de portfólio, de projeto pessoal, ou tendo experiência numa empresa, as duas contam para o mercado de trabalho. Então se você começou, por exemplo, a estudar ano passado, tem projetos pessoais, tem alguns projetos, um bom portfólio ali com 10, 15 aplicações, o que for, 2, 3 aplicações que for, 3 aplicativos que você montou com a tecnologia, você tem 1 ano de experiência no mercado com aquela tecnologia, com aquela linguagem. Isso conta, e está aí o principal erro das pessoas que chegam e falam que não tem experiência. Está aí o principal fator que às vezes amedronta quem está migrando de área ou quem quer chegar na primeira oportunidade, mas está com medo de participar da entrevista. Quando você chega na entrevista e o recrutador perguntar, me fala um pouco de você, da sua jornada profissional, você vai falar dos seus projetos pessoais, quando que você começou e os projetos que foram mais relevantes para você ali. Também não adianta você ficar ali na entrevista falando 30, 40, 50 projetos ali, citando um a um para o entrevistador, que fica uma coisa chata. Mas você vai discorrer sobre os principais projetos que você tem. Então, botando isso na questão do LinkedIn, como fazer para atrair recrutadores para você, receber propostas, receber mensagem de propostas, mesmo não tendo experiência de trabalho, de carteira assinada, seja CLT ou seja PJ no contrato. Lá no LinkedIn, eu venho falando nas últimas lives, e toda live eu sempre vou falar isso. O LinkedIn ele trabalha com 2 fatores principalmente: qualidade de conexões e palavras-chave. Quando o seu perfil ele tem palavras-chave, ele traça um caminho até o recrutador. Quando ele tem qualidade de conexões, ele abre esse caminho e deixa cada vez mais evidente para o recrutador passar mais fácil. Então, você imagina que o recrutador ele tem vários caminhos traçados para eles. Ele tem vários perfis com palavras-chave conectados nele. Mas quando você tem qualidade de conexão, ou seja, você tem várias conexões a ver com aquele recrutador, você tem uma quantidade boa de conexões e principalmente pessoas que são da sua área. Então, se você é de blockchain, muita gente de blockchain ali, mais vários recrutadores. Se você é de front-end ali, muita gente conectada com você, muita gente ao redor de você, mas que também trabalha com front-end, mais recrutadores. Se você é de back-end, se você é de Vue.js, React, de Java, tem muita gente, ter muitas conexões ali que trabalham com essa tecnologia, mais vários recrutadores. Então, percebe que a qualidade de conexões, ela é de recrutadores e de pessoas que trabalham com você. Quando você tem esses 2 fatores, palavras-chave e qualidade de conexões, você consegue traçar um caminho e uma relevância muito grande para o recrutador, para ele poder chegar em você, te mandar uma mensagem e te chamar para uma entrevista. Então, quando você não tem experiência, o que você vai fazer? Você vai chegar no seu perfil, na aba de experiência, vai colocar lá freelancer, vai escrever o nome da empresa, freelancer, e aí nessa freelancer você vai colocar o título, sua profissão, então front-end engineer, ou back-end engineer, ou full stack engineer, ou blockchain engineer, data science, data analyst, o que for, e você vai colocar no texto, no corpo do texto, nas descrições, as principais funções suas na hora de desenvolver um app. Então, primeiro ponto, lidar com as tecnologias, realizar aplicações, construir aplicações usando tecnologias como React, Node, Java, Ruby, .NET. Fala as linguagens que você trabalha, fala os frameworks mais usados nos seus projetos, que você mais usou ali, que você mais tem experiência, e lista todas as palavras-chave de tecnologia que você usa e que você sabe que são requisitados pelo mercado de trabalho. Beleza. Segunda coisa, construir e manter aplicações com deploy na AWS, ou deploy no Heroku, ou então utilizando Git, GitHub. GitHub você sabe que são palavras-chave, são habilidades que são muito pedidas no mercado. Então coloca isso no corpo do texto também. Dar e receber feedback, se lidar com um cliente final, isso é uma soft skills. Então você consegue também mostrar que não é só de hard skill que sua profissão que a sua carreira é feita, você também mostra que tem soft skills. Então tudo isso são coisas importantes que você pode listar na aba de experiência
que vai colocar você um patamar acima, pelo menos 10 a 15 passos na frente de outros candidatos que falam, eu não tenho experiência, mas não tem nada demonstrando ali que ele tem projeto pessoal, nada demonstrando que ele já lidou com aquela tecnologia ali no LinkedIn dele. Porque vamos botar na prática, quando você é contratado para uma empresa, quando você presta um serviço, nada mais você está fazendo do que você fazer o que você pode fazer em casa de graça também, que é projeto, que é fazer projeto prático, que é fazer alguma feature, algum bug fix para o seu projeto, alguma atualização, algum ajuste ali no seu projeto. A diferença é que em casa, nos seus projetos, você não tem uma cobrança de cima para isso. Quando você está numa empresa, você já recebe para isso, então você tem toda uma demanda organizada, seja ela por ticket, ou seja ela usando o Trello, usando o Jira, ou alguém de cima falando para você o que você tem que fazer. Então você nada mais repete a sua prática, repete a sua experiência prática e pessoal, em projetos pessoais, no trabalho, recebendo por isso. Então você sim pode atestar e pode colocar lá no LinkedIn os projetos pessoais, porque eles entram muito como projetos, como experiência de trabalho. É muito diferente, por exemplo, de um médico. Um médico, ele não pode fazer medicina em casa e chegar no hospital e falar assim, não, eu tenho experiência, eu tenho 1 ano de medicina prática ali, porque eu fiquei estudando o corpo da minha tartaruga que eu tenho em casa. Ele não pode fazer isso. Vamos supor, um veterinário, ele não pode chegar e falar, olha, eu sou veterinário, eu tenho 1 ano de experiência porque eu cuidei do meu gato ou do rato, do hamster que eu tenho lá em casa por 1 ano. Ano passado ele pegou 2 gripes, eu consegui curar. Você não pode fazer isso. São profissões que demandam você ter experiência só ali no local de trabalho. Quando a gente lida com programação, com TI, a gente pode sim falar que a gente tem experiência e comprovar aquela experiência de freelancer na nossa aba de experiência. Então, recapitulando, se você não tem experiência, coloca lá que você está trabalhando como freelancer, coloca palavras-chave na descrição e no título coloca o seu título, a sua profissão, front-end engineer, back-end engineer, e é isso. Ou coloca com developer ou coloca com engineer o título, que vai dar muito bom. Geralmente é assim que é pesquisado, tá? Quando a gente trata principalmente de desenvolvedores. Se você não tem nenhuma experiência, você vai construir ela com projetos práticos. E aí você fala pra mim, tá, eu não me enquadro principalmente nesse quadro, nesse radar de pessoas que têm projetos práticos, mas só não tem experiência de trabalho. Eu realmente não tenho projetos práticos. Eu nunca trabalhei e nunca fiz nenhum projeto. O que você indicaria aí, Lucas? Eu indicaria para você correr atrás de materiais grátis. No YouTube tem muito projeto. Então pega uma linguagem que você gosta, pega uma linguagem que você tem afinidade, ou que se você ainda não descobriu, eu recomendo muito Ruby, você estudar sobre Ruby, no blog da Wombit Code, por exemplo, é uma das maiores referências aqui no Brasil. React, tem a Rocket City, é muito boa. Java, tem material pra caramba no YouTube, procura lá, como fazer a primeira aplicação, o primeiro aplicativo com Java, ou com React, ou com Node, ou com Ruby on Rails, ou com .NET, ou com Python. Escreve principalmente como fazer a primeira aplicação, e aquela sementinha você vai gerando várias aplicações. Então você fez uma, vai ficar muito mais fácil você fazer a segunda. Você fez 2, vai ficar muito mais fácil de fazer a terceira. E aí, para mim, Lucas, quanto que é um bom número de portfólio? Para eu começar a tentar vagas mais ousadas, tentar vagas como pleno, tentar me inserir mais na carreira. Para mim, de 10 a 15 projetos quando a gente está falando de desenvolvimento. Então, se você chegou ali nos 10 projetos, você consegue se inserir no mercado tranquilamente em 2, 3 meses. Tranquilamente. 10 a 15 projetos ali nessa média. Se você chegar e personalizar o seu LinkedIn com bastante palavra-chave, cobrir o título, colocar lá mesmo título ali da sua experiência,
front-end engineer, ou back-end engineer, ou Python engineer, data science engineer, alguma coisa assim, com algumas palavras-chave separadas com dash no título. Aba sobre, coloca muita palavra-chave, coloca as descrições suas, do seu perfil, do que você trabalha, fala como que você começou na tecnologia que você está estudando, que você está atuando, onde que aquilo te levou e aonde que você quer chegar. No meio coloca muita palavra-chave, coloca hard skills no final, coloca soft skills. Que habilidades técnicas que você sabe, que linguagens que você sabe, que tecnologias que você já lidou. Ah, você é bom de lidar com grupo, trabalhar em grupo, você é bom de trabalhar com equipe, você é bom com comunicação, você é bom com dar e receber feedbacks, você tem experiência com deles, então tudo isso pode ser explorado na aba sobre. Na aba de experiência, a gente falou aqui, se você não tem experiência, coloca lá como freelancer, seta freelancer, coloca um título legal ali, um título chamativo, com engineer na frente. Na descrição, separa as descrições por bullet points, então deixa uma frase, uma linha, no máximo duas, para você conseguir escrever bem a sua descrição. Coloca a palavra-chave no meio, coloca hard skill, mistura com soft skills. Então, se você está aqui, não sabe do que eu estou falando, o que é hard skills e o que é soft skills, dá uma procurada rápida, dá uma lida rápida. Soft skills, o que é? Vale a pena pesquisar um pouco mais sobre isso. São habilidades que você não lida exatamente com o técnico. Então, ao invés de você estar ali tecnicamente programando, lidando com React, lidando com código, lidando com Java, são habilidades sociais. Então, soft skills, o que se encaixa aí em soft skills? Boa comunicação, uma boa habilidade social, a habilidade de receber bem informações, de receber bem feedback. Então, é uma boa qualidade social. Aprender rápido, consegue aprender rápido, é uma habilidade social. Conseguir se comunicar bem, essa foi a primeira coisa que a gente falou, se eu não me engano. Então, uma boa qualidade social, é uma boa característica. Então, tudo isso são soft skills. Já as hard skills são palavras-chave. Então, toda habilidade relacionada com palavra-chave, com a tecnologia que você trabalha, cai ali em hard skills. E, principalmente, colocar na aba de projetos, os seus projetos. Então, cada novo projeto, já que a gente conversou aqui que de 10 a 15 projetos é uma faixa boa para você cair no mercado em 2 a 3 meses aí, fazendo entrevistas, na aba de projetos você vai colocar esses projetos que você fez e você subiu para o seu GitHub. Então coloca lá o título do seu projeto, coloca um textinho explicando o que é o projeto, quais tecnologias você trabalhou ali, e no final linka na aba de projetos aquele projeto com o seu projeto no GitHub. Então lá, quando a gente vai botar um novo projeto, a gente pode colocar um título, descrição e o link do projeto. O link do projeto vai ser o link do seu GitHub. E aí, beleza, é só isso? Não, você vai chegar no seu projeto, vai fazer um videozinho dele rodando e vai postar no seu LinkedIn. Com aquele vídeo rodando, você vai colocar ele nos seus destaques. Então, se você for observar, por exemplo, o meu LinkedIn, você vai ver que em primeiro lugar vem o meu GitHub, então a minha foto com o meu GitHub, e aí você vai ver nos destaques lá, esse aqui é o meu GitHub, meu portfólio, acesse para ver mais. Em segundo lugar, até o quarto lugar de projetos, que é só isso que dá para fazer, é tudo vídeo de projeto prático. E aí qual é a consequência disso? Quando o recrutador ele entra no meu perfil, ele tem a impressão que eu sou um desenvolvedor full stack, eu sou um desenvolvedor principalmente de Ruby on Rails, porque em todas as sessões eu coloco o Ruby on Rails nas sessões, eu coloco essa palavra-chave e tecnologias que a gente lida junto com o Ruby. Então, se ele pesquisar por Ruby, ele vai me achar na lista. E principalmente, quando ele cai lá, ele tem a impressão que, nossa, ele fez muito projeto. Então, aqui está um vídeo de alguns projetos que tem lá. E percebe que esse muito projeto é principalmente porque eu tenho 5 projetos na aba de destaque. Quando eu filmo os projetos e quando eu coloco lá na aba de destaques, o recrutador ele pode vir, clicar no vídeo do projeto, olhar como ele funciona rapidamente e não precisa acessar o código-fonte, acessar o GitHub, ou te perguntar o que o projeto faz, ou perguntar qual é a função do projeto, mas que telas que tem. Ele consegue chegar lá e sozinho ele vê o que eu sou capaz de fazer, o que eu posso agregar na empresa.
Então, quando você separa toda a sessão por palavra-chave, e principalmente para quem não tem experiência, está fazendo portfólio, está fazendo projeto prático, você consegue falar ali o que você é capaz de fazer, mostrar o que você é capaz de fazer numa empresa, mesmo sem nunca ter trabalhado antes. Com os projetos de freelancer, com seus projetos pessoais, mesmo você não recebendo R$1 para fazer eles, mesmo você não vendendo os projetos, ele ainda se enquadra como freelancer. Você vai filmar, vai colocar ele na aba de destaque, o recrutador ele vai entrar e vai ver o que você é capaz de fazer, vai olhar o seu perfil, vai ver que tem muita palavra-chave, vai ver que você escreveu todos os projetos que você já fez ali na aba de projetos, vai ver que você lidou com essa tecnologia, com aquela tecnologia, com outra tecnologia, e aí se ele quiser saber mais do projeto, ele tem o vídeo nos destaques ali para ver, então ele consegue ter um entendimento total da sua habilidade como desenvolvedor ou como pessoa de tecnologia. E aí você fala para mim, eu não sou de programação, eu trabalho, por exemplo, com data science, eu trabalho com suporte, então você tem que colocar nos destaques o que você tem de habilidade para você conseguir impactar uma empresa nova que você entrar. Então, se a empresa que você trabalha, por exemplo, de data science, procura melhor performance, procura melhor tratamento de dados, procura alguém, geralmente, para melhorar, como eu posso dizer, para encontrar um caminho melhor para onde a empresa tem que ir, para ver futuros resultados, para ver futuras análises, para conseguir gerenciar melhor os dados da empresa. Você vai mostrar como você pode fazer isso e quais projetos, quais tecnologias que você já lidou, quais impactos que você já teve na empresa que você passou, ou em alguma aplicação que você já fez sozinha, o que você já fez de trabalho que você pode levar esse resultado para a empresa. Então, se eu, por exemplo, fosse de Data Science, eu levaria projetos ou funcionalidades, scripts que eu fizesse ali sozinho para solucionar algum problema muito recorrente. Então, eu separaria vários dados de várias pessoas, faria um gráfico ali listando os dados da pessoa e falando como que a empresa poderia aproveitar aquilo, como uma empresa fictícia que eu criei ali numa situação hipotética, numa situação de experiência prática, poderia se aproveitar daquilo e conseguir alavancar com aqueles dados, entendeu? Então, se eu fosse, vamos supor, um segurança de shopping, e eu tivesse ali um LinkedIn, e olha só, experiência, exemplos totalmente remotos. Se eu fosse um segurança de shopping, qual é a função de segurança de shopping? Proteger o shopping, proteger o local que ele está trabalhando. Se eu quisesse só trabalhar com shoppings, como segurança de shopping, eu ia focar na aba de destaque ali, quais qualidades que eu tenho, o que eu já fiz para manter um shopping mais seguro. Então, sei lá, postaria uma foto minha ali em frente ao shopping trabalhando, postaria ali eu fazendo a segurança de algumas pessoas no shopping, talvez, postaria eu acessando a câmera pelo celular, então mostraria ali talvez uma maior atualização minha como segurança de shopping, eu saco das aplicações para conseguir ver pelas câmeras, eu consigo ter um poder de vigia bom, eu consigo manter uma segurança boa. Então tudo isso, quando um novo dono de shopping olhar a minha rede, ele vai ver que eu sou um bom segurança de shopping, que eu cumpro o meu papel e que no shopping dele eu vou conseguir assegurar as pessoas, eu vou conseguir fazer segurança das pessoas, eu vou conseguir guardar o shopping dele bem. Então, muito provavelmente, ele vai me contratar porque eu tenho aquilo que ele quer. Quando você parte para desenvolvimento, quando você parte para tecnologia, não é nada diferente disso. Você tem que mostrar como que você pode dar o que a outra empresa quer. No caso, a empresa geralmente ela quer ou relevância, ou dinheiro, ou grana, ou lucro. Então você tem que mostrar quais habilidades você tem para você ofertar para a empresa e gerar valor para você, para o valor que ela vai te pagar, para o retorno que ela vai te pagar, você conseguir retornar para a empresa e gerar lucro para ela, ou relevância, ou, no melhor dos casos, os dois. Recapitulando, se você não tem experiência de trabalho, nunca teve carteira assinada, ou trabalhou como PJ, ou seja, não teve uma experiência numa empresa, não é isso que vai te impedir de conseguir o trabalho internacional, tá bom? Você consegue mesmo assim comprovar experiência de carreira com projetos práticos. Então, se você não tem experiência ainda, não está no mercado, ou está fazendo migração de carreira, ou quer principalmente alavancar sua carreira, faz projeto prático, faz mais projeto prático.
Hoje, se você entrar no meu portfólio do GitHub, você vai ver lá mais de 90 projetos feitos no portfólio. Então, em 3 anos, eu consegui acelerar muito, muito minha carreira. Grande parte dessa aceleração foi pela quantidade de projetos. Então, quando eu chego numa reunião, quando eu chego numa entrevista, principalmente, e aí o recrutador me pergunta qual a sua experiência tal, eu sempre cito isso. Olha, eu tenho muita experiência de projetos pessoais, eu tenho muitos projetos pessoais, então aqui só nas tecnologias que vocês estão pedindo aqui na vaga, eu tenho esse projeto, eu já lidei com isso, eu conversei com fulano, com tal pessoa que trabalha na empresa aí também, e eu notei que vocês usam essa tecnologia, essa aqui, eu sei que vocês estão indo nessa direção e eu posso ajudar dessa forma, porque eu já fiz a aplicação assim, eu já fiz isso aqui que vocês usam na empresa também, então você consegue listar muitas coisas em comum com a empresa. E quando você lista isso, basicamente você fala, olha, eu já tenho experiência, eu consigo ajudar a empresa de vocês, eu consigo ajudar vocês a chegar mais longe, principalmente porque eu já lidei isso em outros projetos. Então, só com os projetos pessoais, sem a minha experiência de carreira, eu tenho certeza que eu conseguiria passar em muitas entrevistas só falando da experiência de projeto pessoal. Então, se você quer alavancar a carreira ou quer entrar no mercado de trabalho, principalmente como júnior ou como pleno, investe em projeto prático, pelo menos 10 a 15 projetos aí, para começar a tentar entrevistas, mas é exatamente isso que vai te fazer alavancar muito bem a sua carreira. Toda nova entrevista eu cito, olha, aliás, eu não sei se você viu no meu portfólio, mas eu tenho mais de 90 projetos lá hoje, nesses anos de carreira. Então, às vezes, a minha falta de experiência na carreira é muitas vezes encoberta pela grande experiência que eu tenho em projetos práticos. Então, o projeto prático ele sempre vai andar lado a lado, em paralelo com a sua carreira. Show de bola? Eu sei que muita gente não consegue a vaga de emprego, acaba não recebendo oportunidade, não recebe uma mensagem lá no LinkedIn, principalmente por falta de palavras-chave, mas às vezes bate muita insegurança pela falta de experiência. Eu sei como é que é. O Carlos mandou aqui, como procurar vagas de júnior em pleno? Só acho de sênior sempre. Quando você é júnior, principalmente, principalmente quando você está rompendo a barreira, tá? Do primeiro emprego. Quando você está rompendo a barreira do primeiro emprego, é sempre mais difícil, é sempre bem difícil. E é até mais difícil do que você chegar no mercado internacional, tá? Quando você rompe essa barreira, pode ter certeza que fica muito mais fácil até para você chegar em um emprego melhor, ou chegar no mercado internacional, no exterior, ganhando em dólar, euro, libra, o que for. Mas em junho, um forte indicativo que acaba te botando para dentro do mercado é a indicação. E aí você fala para mim, pô, Lucão, mas eu não conheço ninguém para me indicar. Eu não tenho vagas para me indicar, eu não consigo achar vagas e principalmente eu não conheço ninguém para me indicar para uma vaga de júnior. Então você vai ter que colar com recrutadores que te indiquem para as vagas. Então, por exemplo, tem recrutadores que são especialistas em vaga de júnior. Tem a Gabriela Araújo lá no LinkedIn. Procura lá, Gabriela com 2 L's, Araújo, lá no LinkedIn. É uma tech recruiter e você vai ver que ela tem um projeto muito maneiro chamado Voa Juninho, onde ela posta, não sei se diariamente ou semanalmente, vagas para ajudar o pessoal que é júnior e para colocar gente que é júnior no mercado. Então tem muito recrutador fazendo esse tipo de programa, fazendo esse tipo de projeto. Você pode também procurar vagas para júnior no LinkedIn, na aba de posts, e você procura os últimos posts. Se você quiser ser mais específico, coloca vaga para júnior e a sua tecnologia. Você vai achar alguns posts lá falando de vaga para júnior, ou então de muita empresa oferecendo vaga para júnior. Você vai conseguir se candidatar muito bem. É muito melhor do que você ficar procurando na aba de vagas, porque aquela aba de vagas do LinkedIn às vezes acaba bugando e você filtra por júnior e aparece vaga para sênior, aparece vaga para pleno e acaba que você não consegue achar seu objetivo. Então, ao mesmo tempo que você procura a vaga, sempre adicione os recrutadores. Se você está procurando uma vaga de pleno, de júnior, faz essa procura e o recrutador que estiver oferecendo essas vagas se conecta com ele.
Porque quando ele procurar um novo candidato para aquela vaga, para uma nova posição de júnior ou de pleno, ele vai te achar e você vai ser um dos primeiros a aparecer se você tiver aquelas palavras-chave do seu perfil. Então sempre se conecta e sempre fica bem atento a isso, tá? Se conecta, busca a relevância do perfil, busca a qualidade de conexões e sempre deixe o seu perfil rodeado de palavras-chave de tecnologia que você trabalha. Assim você vai conseguir muito bem performar no LinkedIn, com certeza. Vai passar aí 1, 2, 3 semanas, você vai ver que sua relevância, suas pesquisas vão subir, principalmente se você fizer post. Se você fizer 2, 3 posts na semana, falando sobre projetos, tecnologias que você trabalha, tecnologias que você está trabalhando, você vai ver a sua ocorrência de perfil disparar de uma semana para outra. Então você vai começar a receber proposta, vai começar a ser mais notado pelo mercado. E tá aí o ouro. O ouro que não é nada difícil, é muito simples, mas acaba que ninguém fala isso, essa informação não é muito difundida. Então, mesmo sendo simples, é uma coisa que não é muito usual. Tá bom?